Olá, eu sou a Anne e você está no canal de Relatos Sobrenaturais Ganham Voz. Aqui eu leio histórias reais enviadas por inscritos, experiências que desafiam o que a gente chama de normal. Se você tem um relato misterioso, estranho ou inexplicável, envie para o e-mail que está na descrição. Quem sabe a sua história aparece aqui no próximo vídeo. Então apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para sentir aquele arrepio. Vamos lá, sem demora. Vamos começar os nossos relatos de hoje. Começando por, alguém pode explicar o que aconteceu comigo? Olá, Anne. Tive uma experiência estranha alguns anos atrás. Eu costumava trabalhar até tarde da noite em uma pizzaria e voltava para casa por volta das 3 da manhã. Algumas noites por semana, às 3 da manhã. Na época, eu morava com 3 colegas de quarto. Uma noite, cheguei em casa por volta das 3h30 e subi para o meu quarto. Então, eu estava trocando de roupa e enquanto eu trocava de roupa na minha cabeça, eu disse: estou com tanta fome, amanhã de manhã vou pegar um pouco de Cheerios da Mônica, uma das minhas colegas de quarto, antes que ela acorde. Vou dormir. Acordo por volta das 7 da manhã e desço. No caso, acordei por volta das 7 da manhã e desci. Todos os meus colegas de quarto estavam reunidos na cozinha e a Mônica estava explicando algo para o grupo. Pergunto o que aconteceu. Ela diz: estava deitada na cama, no celular, e ouvi alguém na cozinha dizendo que ia pegar os Cheerios dela. E, no caso, pegar os meus Cheerios, né? Se fosse a Mônica falando. Então eu saí para dizer que não podia, e quando eu saí, não tinha ninguém lá. Todo mundo ficou assustado porque todo mundo estava nos seus quartos. Agora eu sei que isso pode ser um caso de sonambulismo ou algo assim, mas ela teria me visto. E o tempo entre eu dizer isso na minha cabeça às 3h30 da manhã e ela ouvir na cozinha por volta das 6 da manhã é bem grande. Tenho tantas outras histórias assustadoras daquela casa, mas acho que é principalmente um espírito travesso. Ela também disse que não parecia a voz de nenhum de nós. Anne, o que você acha que aconteceu? Olha, foge pra escolinha. Tô brincando, mas é muito estranho. Opa. Volta, aí. Mas é muito estranho. Eu acredito que realmente pode ter sido uma impressão ou algo do tipo, né? De toda forma, é muito estranho. Ela disse que a voz não parecia com a voz de ninguém. E o tempo entre o que você falou, o que você pensou, né? Você pensou, você sequer chegou a falar. E o tempo que ela ouviu é muito grande. Então, foge. Vamos continuar, vamos agora para o próximo relato. O nome do relato é o que é isso e por que está acontecendo. Anne, para voltar para essa história, eu preciso ir em setembro de 2024. Tudo começou quando meu avô ficou mal, uns 2 anos atrás. Ele não estava comendo, estava fraco. Até que ele fez uma cirurgia que ajudou muito. A gente estava bem feliz porque ele estava melhorando. Quer dizer, até ele ficar bem doente de novo. Ele foi para o hospital, falaram que era Covid. Ele estava finalmente melhorando, até piorar de novo. Uma noite aleatória, eu tive um sonho. Ele estava morrendo e eu estava tentando salvar ele, mas não estava conseguindo. Acordei com meus pais falando que ele estava piorando e que eles achavam que ele não iria aguentar. Eu obviamente fiquei em choque, mas não falei nada. Pensei,
é só uma coincidência. E ele acabou falecendo mais tarde naquele dia, exatamente como no meu sonho. O tempo passou para começo de 2025. Eu acho que ele quis dizer que... E passou o tempo e no começo de 2025, minha cachorra estava muito doente. Ela não estava comendo nem bebendo, nada. Então a gente deu remédio para ela achando que ela ia melhorar, quando ela na verdade piorou. A gente levou ela no veterinário, mandei uma mensagem para um amigo falando: tem alguma coisa muito errada, acho que ela não vai aguentar. Aconteceu que o estômago dela tinha virado e eles tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Assim que a anestesia entrou no sistema dela, ela começou a morrer. Então, nas 2 vezes, eu basicamente sabia que todo mundo, sabia antes que todo mundo, que eles iam morrer. Alguém tem ideia do porquê isso pode acontecer? Ou o que é isso? Devo ficar preocupado? Não, não deve ficar preocupado. Eu acho que você deveria ficar preocupado se você estivesse vendo coisas, aí realmente faz medo, mas você ter a impressão que a pessoa vai falecer ela já estando doente é normal. Estranho é você ter essa impressão, as pessoas bem, de saúde, mas ela já doente, é normal isso acontecer. A gente tem realmente o sentimento de quando a pessoa está doente que pode acontecer o pior, né? O próximo relato é: só preciso contar isso para alguém. Anne, não acredito nessa coisa toda. Bom, ainda não acredito, mas preciso tirar isso do meu peito. E não tenho ninguém na minha vida pessoal para quem contar. Então pode contar para mim, eu vou amar, né? Ontem à noite, eu estava colocando a minha filha de 1 ano para dormir, embalando ela no quarto no escuro. A porta do quarto estava aberta, uns 2 centímetros, com um pouco de luz vindo dos quartos do corredor. Pela minha visão periférica, vi uma mudança na luz e olhei para a fresta da porta para ver alguma coisa bloqueando a luz na metade, que com certeza não estava lá antes. Era como se estivesse parado a uns 30 centímetros da porta, olhando para dentro. Eu não tinha ouvido minha esposa subir as escadas e fiquei imediatamente em alerta máximo. Me inclinei para os lados para tentar ver o quão largo o objeto era e se talvez fosse só um truque de luz. Rapidamente determinei que não era um engano e que tinha a largura de uma pessoa, entre 1,60 m e 1,65 m de altura. Foi aí que fiz algo que provavelmente parecia bem idiota, mas foi a única coisa que me veio na cabeça. Eu me tensionei, coloquei o peso na perna da frente e comecei a rosnar e mostrar os dentes como um chimpanzé. A obstrução não se moveu, mas eu estava fixo nela. Minha filha percebeu o quanto eu estava tenso e começou a chorar. Assim que ela chorou, eu coloquei ela no berço, enquanto mantinha meus olhos na porta, e vi o objeto se mover bem na minha frente para a esquerda. Corri para a porta e abri de supetão, ainda todo tenso e pronto para brigar, mas não tinha nada e ninguém lá. Peguei a bebê de novo, porque ela ainda estava chorando, e eu vi minha esposa subindo as escadas para ajudar a colocar o bebê para dormir. Eu não contei para ela, porque ela tinha muito medo e acredita muito no paranormal.
ia ter um ataque do coração. Provavelmente ia pegar a bebê e ficar na casa dos pais dela. Ela já teve experiências de veracidade questionável na nossa casa, que a deixaram nervosa. Mas isso poderia ter sido o fim. Essa mesma razão é porque eu ainda não consigo contar para ela, ou para os pais dela, já que a mãe dela é tão supersticiosa quanto ela. Mas eu precisava tirar isso do meu peito, porque mesmo que eu não acredite em paranormal, foi muito tenso. Então, você pode pensar, tem alguém morando na sua casa? Não tem. É uma casa muito pequena, muito apertada para alguém se esconder em algum lugar. A entrada do sótão também não tem escada e o sótão não tem janela. Então ninguém entra nem sai de lá. Pode ter sido o espírito, é o que eu penso. Talvez tenha alguém morando sim na sua casa com vocês, só que seja um espírito. Então é bom você tomar cuidado, principalmente porque tem uma bebê. E se tá se personificando, né? Aí que tem que ter mais cuidado ainda. É isso. Calma, a câmera não treme. Esses foram nossos primeiros relatos de escritos. Nós nos vemos no próximo episódio.